Muito bem, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Prof. JR. Vamos fazer aqui uma revisão rapidinho sobre como determinar o mínimo múltiplo comum entre os números, né? Então, o mínimo múltiplo comum, MMC. Eu vou fazer aqui um exemplo 1. Calcular o MMC, mínimo múltiplo comum, entre os números 8 e o número 10. Como é que nós fazemos isso, então? Vamos montar aqui um dispositivo prático, né? Vamos colocar aqui o número 8 e vamos colocar aqui o número 10. Vamos puxar aqui uma linha vertical e vamos começar a fazer divisões, né? Vamos encontrar divisores para esses números para ir reduzindo-os até nós chegarmos no final com os valores 1 e 1 para cada um deles. Qual é o primeiro número que eu consigo dividir qualquer um desses números 8 e 10? O primeiro é o número 2. Então, notem que 8 dividido por 2 dá 4. Coloco aqui embaixo do 8, né, o número 4. O 10 dividido por 2 dá 5. Coloco aqui embaixo do 10 o número 5. Terminei o primeiro processo, vou para o segundo. O número 4 eu consigo dividir por 2? Consigo. Então, eu vou colocar já aqui o número 2. 4 dividido por 2, coloco aqui embaixo 2. 5 dá para dividir por 2? Não dá. Então, eu vou repeti-lo aqui embaixo. 5. Prossigo no meu cálculo. Dentre esses dois números, 2 e 5, eu consigo dividir um deles, o 2, pelo próprio 2. Então, eu coloco aqui 2 e vejo que 2 dividido por 2 dá 1. E 5 dividido por 2 não consigo dividir, né? Não é divisível. Então, eu vou repeti-lo. 5. Olha, eu já consegui fazer com que o 8 se transformasse em 1 aqui embaixo. Agora eu continuo o processo até conseguir chegar para o número 5. Que número que eu consigo dividir o 5 aqui, pessoal? Somente por ele mesmo, né? Então eu coloco 5. O 1 que eu tenho aqui, eu repito, porque eu já cheguei lá no número 1, onde eu queria. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, notem que, no final, eu consegui chegar com os dois números que eu fui tirar o MMC, cheguei em 1. Passo aqui uma linha horizontal e vou multiplicar esses números por eles mesmos para obter o mínimo múltiplo comum. Então, vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Portanto, pessoal, o mínimo múltiplo comum entre os números 8 e 10 será o número 40. Tranquilo? Vamos para o exemplo 2. Agora eu vou colocar 3 números. Vamos calcular, então, o mínimo múltiplo comum entre os números 4, entre os números 8 e entre o número 12. Como que eu faço, então, para calcular o mínimo múltiplo comum entre esses 3 números? Eu faço o mesmo processo, o mesmo dispositivo. Então, eu coloco aqui o 4, coloco o número 8 e também o número 12. Puxo aqui a minha retinha vertical e vou começar a encontrar os divisores de qualquer um desses números, começando lá pelo número 2. Eu já consigo dividir o 4, o 8 e o 12 por 2, né? Então, por 2, 4 dividido por 2 vai dar 2, 8 dividido por 2 vai dar 4, 12 dividido por 2 vai dar 6. Ainda consigo prosseguir com o 2? Consigo. Então, coloco o 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Olha só, o 4 eu já cheguei aqui no número 1, onde eu queria. Tenho que fazer a mesma coisa com os demais. Olhando para o número 2 e para o número 3, eu ainda consigo dividir um deles por 2, que é o próprio número 2. Então, dividindo por 2 de novo,
eu vou ter, conserve esse 1 aqui, que veio lá do primeiro número 4, né? 2 dividido por 2 dá 1. 3 eu não consigo dividir por 2, então eu repito número 3 aqui. Vejam que eu já consegui chegar em 1, partindo lá de cima do número 8, eu finalizei aqui no número 1. Resta o número 3. O número 3, o próximo na sequência, já que o 2 não é divisor do 3, é o próprio número 3. Então agora eu consigo chegar em 1, repito esse 1, e 3 dividido por 3, 1. Opa, cheguei onde eu queria no meu finalzinho aqui, cheguei, ó, todo mundo virou 1. Passo aqui uma retinha horizontal e multiplico esses números por eles mesmos para obter o mínimo múltiplo comum. Então eu faço 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Eu vou obter, então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Então, o mínimo múltiplo comum entre estes três números, 4, 8 e 12, é 24. Tudo bem, pessoal? Espero que eu tenha auxiliado vocês nessa revisãozinha. Um abração aí do titio JR e fiquem com Deus.